O pH do rumen de bovinos varia entre 5,7 e 7,3, valores diretamente dependentes da alimentação. Em vacas leiteiras de alta produção, a acidose, que é um pH ruminal menor que 6, é um problema comum, pode levar à acidose láctica, a abscessos hepáticos, a redução na digestão de fibras e a redução da gordura no leite. Isso ocorre quando uma vaca ingere alimentos com muitos grãos, alimentos estes que contêm amido ou açúcar rapidamente digerível. Um alto valor de pH maior que 7, será observado em dietas com forrageiras de baixa qualidade, suplementadas com ureia. A maior parte do tampão do rumen vem na forma de saliva, que é gerada quando a vaca mastiga o alimento. O tampão aqui mantém o pH constante. A figura abaixo mostra esquematicamente o que ocorre com a produção de saliva, a depender do tipo de alimentação. Então vamos lá, tem aqui. A vaquinha está aqui de boa, tem forragem, tem grão. Forragem, que é a seta contínua, vai comer, vai produzir 150 litros de saliva. Grãos, ele vai comer, produzir 40 litros de saliva. Então, peraí, antes de continuar. A forragem, o que ele falou aqui, é o que deixa o pH do rumen maior que 7. Os grãos deixam o pH do rumen menor que 6. Isso tem influência também no saliva, que é importante lembrar. A tabela mostra a composição média da saliva bovina. Então, a saliva tem sódio, adoro botar os símbolos para a gente ver, potássio, cloreto, hidrogênio carbonato, fosfato e matéria seca. Então, assim, sódio, potássio, cloreto não sofre nada. Hidrogênio carbonato é um belo de um tampão. Ele pode perder o H+, no carbonato, ele pode ganhar H+, que é o que acontece mais comumente, para virar H2O e CO2. E o fosfato aqui ele só pode ganhar H+, mas é um íon de ácido forte, então ele não pode ganhar H+, então com tanta facilidade. O carbonato aqui deixa meio um pouquinho base, tá? Hidrogênio carbonato. Então um pouquinho, talvez seja um pouquinho maior que 7 a saliva do boi. Beleza. Vamos ver se isso bate ou não. Considerando a informação, a ponte disputa do ponto de vista químico duas razões pela quais uma alimentação rica em grãos pode conduzir a uma acidose ruminal. Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto já ficou interessante, já para se eu como muito grão, eu estou produzindo menos saliva. Então tem que ter alguma relação com a saliva, possivelmente, para a gente poder entender. Beleza? Se eu produzo grãos e produzo menos saliva, o meio fica ácido, que a saliva deve ter a função de dar uma aumentada no pH. Beleza? Naturalmente. Vocês concordam comigo? Então, o que acontece assim, se eu tenho menos saliva, o, o tampão, que é o que a saliva faz, que é manter o pH tipo constante, ele perde eficiência. Então, o tampão que a saliva constitui perde eficiência. Se eu gero menos, ele não consegue controlar a acidez lá no rumen, tá? Que é a parte importante. Beleza. Agora vamos lá. Ponto 2, eu acho que tem que estar aqui em cima. Ó. pH do rumen. Ó, os grãos têm amido ou açúcar rapidamente digerível. Beleza? Então o que acontece? Se isso aqui realmente rola e eu tenho açúcar rapidamente digerível, os grãos geram também um pico de glicose nas vaquinhas, naturalmente, beleza? E aí, o que acontece com isso? Eu tenho um pico de glicose, vou falar uma coisa a mais aqui.
Falou. Acidose lática. Ele comentou aqui. Porque se eu tenho um pico de glicose, eu começo a gerar também a fermentação lática no processo, para poder dar conta da glicose. Então, eu gero fermentação lática, que tem bastante bioquímica, na verdade. E aí, se eu gero fermentação lática, a consequência é o quê? É um abaixamento do pH, aumento a acidez. Então, tem uma consequência lógica disso, tanto pela saliva, eu não tenho tampão atuando, quanto pela fermentação lática causada pelo excesso de glicose, que vai gerar esse problema. Aqui, um ponto importante, é uma questão que envolve química, que envolve muita biologia também, obviamente, não de bovinos, mas a parte bioquímica celular. Tranquilo? Bom, a letra A era isso, duas razões. Então dá. Só tinha as duas mesmo. Letra B mandou, e é muito comum isso acontecer na Unicamp, tá? Cuidado com isso. Duas razões, dois motivos, três coisas, três causas. Ele vai perguntar sempre numerando para você. B. Uma situação de acidose ruminal, pH do rumen ácido, apenas um dos seguintes suplementos alimentares poderia ser fornecido às vacas para solucionar o problema. Ah, explique do ponto de vista químico por que dois deles não poderiam ser usados e um deles seria o único indicado. Pessoal, se a vaquinha está com rumen ácido, eu tenho que usar alguém que seja básico. Sais, eu classifico de acordo com a hidrólise deles, e aí tem um jeito simples de fazer isso. Tá? Cloreto de amônio é um sal que vem de amônio e cloreto. Pessoal, o amônio ele é um cátion que veio de uma base fraca. O cloreto é um ânion que veio de um ácido. Eu tenho espécie fraca, base fraca e ácido forte. Quem manda no meio é o ácido. Então, assim, esse cara é o que eu chamo de sal de hidrólise ácida. O amônio vai sofrer hidrólise liberando H+, que eu não quero que aconteça, tá? Então não vai rolar aqui muito bem a parada. Não é o indicado. Segundo caso, é o NaCl. O NaCl, ele é um sal neutro. Ele vem de Na+, Cl-. Então ele vem, na verdade, de uma base forte e de um ácido forte. Ele não altera o pH. O pH fica neutro. Só que os dois são fortes aqui. Forte e forte. Então, ele seria um sal neutro. Então, esses dois aqui não são interessantes para ser usados. Tá? Dois não podem ser usados. Por quê? Porque são sais que não vão hidrolisar. Não sofrem hidrólise básica. Esse é o motivo que eles não podem ser usados. Agora, o segundo aqui é uma mistura, na verdade, quando escreve Na2CO3, NHCO3, são dois sais hidratados misturados. Então, os dois servem, né, que tá na mistura. O Na2CO3, ele dá separado com eles, e o NaHCO3, eles vêm de base forte e de ácido fraco. O que vai rolar aqui, então? O CO3 2-, que é um ânion de ácido fraco, ele hidrolisa e ao hidrolisar ele forma HCO3- mais OH-. Deixa em meio. O HCO3- também está no meio aqui, vai ser formado aqui também. Pode hidrolisar. Ao hidrolisar ele cata um H da água, forma o ácido que é fraco e vai liberar OH-, deixando meio básico. Então, esse cara aqui, ó, vai deixar o pH do meio menor.
Então, você vai aumentar a quantidade de OH-, vai deixar o pH bem maior, quer dizer, né? Eu vi errado. Maior. Eita. Gente, aceita aqui, borracha. Isso. E quer dizer uma maior concentração de OH-. Que é o interesse dele. Então, o que seria usado aqui teria que ser o Na2SO3, NaHSO3 de hidratado, tem duas aguinhas no meio. E só isso. Ele complicou quando colocou um sal complexo, uma mistura de dois sais, mas não mudaria muito a estrutura, porque é o único que tem realmente um ânion e o sulfuro de hidrólise deixaria o meio com o OH- disponível. Era a questão. Hidrólise salina aqui.